Mas aí hoje com vocês, como eu não vou resolver, né? Daria para vir para cá. E aí, eu confesso que a estrada tá bem ruim aqui. Se eu ficasse lá com essa chuva, eu não ia conseguir chegar embora. Aí eu vim para cá. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Então, na aula passada, antes do recesso, a gente discutiu a parte de dilatação térmica, né? E aí tinha ficado uma lista de exercício, uma atividade avaliativa, né? Para que vocês fizessem. Como ainda não terminou o prazo, né, para entrega, eu não vou corrigir hoje, né? A entrega é até dia 24, se eu não me engano, né? Ah, não, prof, corrige. Depois. Pois eu não sei se eu me enganei nas datas, no fim acabou ficando muito tempo, né? Poderia ter dado prazo até ontem, para daí eu corrigir hoje, né? Como e até semana que vem. Então... Hã? Não ficou muito tempo, não. Tá ótimo assim. Tá. Pode fazer várias vezes. Tá, então tá. Então, já como é para outra semana, eu não vou corrigir, né? Não faz sentido. E aí, depois eu corrijo, então. Tá, então, hoje a gente vai discutir uma videoaula alguns dias atrás, se eu não me engano, foi num sábado letivo, eu deixei uma videoaula sobre calorimetria, né? O próximo assunto seria mudança de fase, mas eu acho importante a gente retomar esse conteúdo de calorimetria para que não fique dúvidas para a gente poder ir para a mudança de fase, tá? Então, eu vou dar uma relembrada rapidinho aqui de calorimetria e a gente não fez avaliação desse assunto também, né? Então, a gente já vai organizar isso. Ok, deixa eu só ver se está aparecendo. Aqui. Ok. Que lindo. Sabe aqueles quadros? Que quadro? Aqueles quadros. Que quadro? Que? Eu tenho aula, Maria Luísa. Então, que? Para quê? Fala. Tá, então, a parte de calorimetria, como eu falei, né? Isso aqui já teve numa... Tá. Isso a gente já viu numa videoaula, né? Mas a gente não fez nenhuma avaliação, então eu vou dar uma retomada, vocês tirem as dúvidas se tiver, e aí a gente vai fazer uma avaliação, tá? Então, vamos lá. Calorimetria, a parte de calorimetria. Metria vem do termo medida, calor. Então, a calorimetria, assim como a termometria era como medir temperatura, a calorimetria é como medir calor. Primeiro, a gente tem que definir, então, né, o que é calor. Essa é uma definição muito importante quando a gente fala desde a parte de termologia, termometria, e aí quando a gente for falar da parte de termodinâmica também, tá? Então, o calor, no senso comum, a gente diz que o calor, admite que o calor é o contrário do frio, né? Então, quando um dia tá muito quente, a gente diz que tá calor. Mas, na verdade, não é essa a definição do calor. O calor, para a gente entender o que é o calor, a gente precisa definir o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Você pega dois objetos de temperatura diferente, um com uma temperatura maior, um com uma temperatura menor, coloca os dois em contato. O que vai acontecer? Vai acontecer um fluxo de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que os dois atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, até que os dois atinjam a mesma temperatura. Esse fluxo de energia é o nosso calor. Então, calor é fluxo de energia. Calor é energia em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. Só existe calor enquanto há diferença de temperatura. A hora que as duas temperaturas se igualam, o calor cessa, tá? Então, dizer que um corpo possui calor está errado. Só existe calor enquanto há diferença de temperatura. E o calor é essa energia em trânsito, essa energia que é transferida do corpo mais quente para o corpo mais frio, ok? Na natureza, o calor sempre se transita, o calor sempre se propaga espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. E aí vem aquilo que a gente já viu sobre a propagação do calor, né? Que pode ser por condução
convecção ou irradiação, certo? Muito bem. E aí, lá em 1847, o von Helmholtz, ele definiu o calor como sendo uma forma de energia. O que isso significa? Peraí que tá chegando alguém. O que isso significa? Ele está dizendo que o calor é energia, certo? Então, se calor é energia, eu posso comparar o calor com qualquer forma de energia. Então, nós temos energia térmica, energia mecânica, energia química, tá? Então, o calor seria uma forma de energia equivalente a qualquer outra forma de energia. E aí tem o que a gente chama de equivalente mecânico. O que é o equivalente mecânico do calor? O equivalente mecânico do calor diz que uma unidade de calor equivale a 4,18 unidades de energia. Unidade de calor é caloria, então uma caloria equivaleria a 4,18 unidades de energia, que é o joule. Então, essa transformação aqui a gente vai usar sempre, tá? A gente vai usar bastante. Então, anotem isso daí. Uma caloria igual a 4,18 joules. Certo? A gente representa calor, quantidade de calor, pela letra Q maiúsculo. E a unidade de calor é a caloria, cal. E aí tem os múltiplos da caloria, que é o quilocaloria. Esse prefixo quilo representa 1000, então, uma quilocaloria são 1000 calorias. Esse quilocaloria é o que tem nos alimentos, né? Tem lá nos alimentos, chocolate tem, sei lá, 30 quilocalorias, ou seja, 30.000 calorias. E no SI, no Sistema Internacional, a unidade de calor, como é uma forma de energia, vai ser o joule. Ok? Tudo bem até aí? Sim. Mas que guria chata. Alguém fala um número que eu vou dar um brinde. Nossa, prof, achei que você estava me chamando de chata. Não! Essa chata aqui. Nossa, eu levei pro coração. Credo, Jennifer, não sou tão grossa assim. Ai, guria chata, o que tu quer? Por que eu não fiquei na escola, né? Ó, pega isso daqui. Não. Então, tchau, deixa a mãe dar aula, para. Eu quero uma caneca. Não tem caneta, tá tudo lá na escola. Caneca. Tá, e aí tem... quando a gente fornece calor para uma substância, pode acontecer duas coisas. Ou mudar de fase, ou aumentar a temperatura, tá? Então, é uma ou outra. Enquanto aumenta a temperatura, não muda de fase. Enquanto muda de fase, não aumenta a temperatura, tá? Então, dependendo do que acontece com a substância, a gente tem o que é chamado de calor sensível e calor latente. Se o calor que eu forneço faz com que só a temperatura do objeto varie, a gente chama esse calor, esse tipo de calor sensível. Se o calor que eu forneço faz com que a substância mude de fase, a gente chama de calor latente, ok? Então, calor sensível, calor trocado durante variações de temperatura, calor latente, calor trocado durante as mudanças de fase. Então, se eu forneço calor e só varia a temperatura, é um tipo de calor chamado calor sensível. Se eu forneço calor e faz com que mude de fase, passe de sólido para líquido, por exemplo, eu tenho calor latente, tá? Mas vai acontecer uma coisa ou outra, tá? Nunca vai acontecer os dois ao mesmo tempo. Enquanto está aumentando a temperatura, não muda de fase. Enquanto está mudando de fase, não aumenta a temperatura. Eu tenho aqui uma simulação que eu vou mostrar para vocês, só um pouquinho. Que apresenta isso daí, tá? Acho que fica melhor para a gente enxergar. Estão vendo um site aqui? Sim. Sim. Sim, tá. Então, esse site é chamado de PhET, Simulações Interativas. É um
um site da Universidade do Colorado, tá? E aí ele tem várias simulações, tanto na área de física, química, matemática e etc, tá? Então tem várias simulações aqui que apresentam o comportamento, que dá pra gente brincar aqui com várias coisas. O que eu quero mostrar para vocês hoje é isso daqui, tá? Esse experimento aqui, ele vai mostrar o que eu tô falando, tá? Quando a gente fornece calor, pode aumentar a temperatura ou mudar de fase. Então, eu vou fazer aqui. Estão enxergando isso daqui, né? Um recipiente com água. Sim. Tá. Então, sim, aqui eu vou colocar um recipiente de água para aquecer e vou colocar o termômetro para a gente ver o que acontece com a temperatura. E aí, eu vou aumentar, fornecer calor para a substância. Observem no termômetro ali, ó. Tá aumentando a temperatura, certo? A hora que começar a sair fumacinha, ou seja, essa água passar para a fase de vapor, olhem o que acontece com o termômetro. Ele para de subir, ok? Então, enquanto varia a temperatura, não muda de fase. A hora que começa a mudar de fase, a temperatura para de subir, ok? Então, enquanto está aumentando a temperatura, não muda de fase. Enquanto está mudando de fase, não aumenta a temperatura, certo? Ou acontece uma coisa, ou acontece outra, ok? Conseguiram acompanhar, entender? Beleza? Beleza. Vamos ver o que tem mais aqui para a gente brincar. É esse aqui, de formas de energia. Deixa eu ver se aparece o da bicicleta ali para eu mostrar para vocês. Aqui. Aqui tem um outro esqueminha que vai mostrar isso daqui também, né? Só que aí eu vou fornecer calor na forma de... eu vou fornecer energia na forma de energia mecânica, vai gerar isso daqui, vai girar isso daqui, vai gerar calor, vai fazer com que a temperatura aumente, certo? Então, vamos colocar o carinha pedalar. Pedala, 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 pedala. Olha lá, aumentando a temperatura, aumentando a temperatura. A hora que começa a ferver, para de aumentar a temperatura, ok? Olha o que ele está dizendo, alimente-me. Por que ele está pedindo para alimentar? De onde que a gente tira a energia que a gente consome no nosso dia a dia? Dos alimentos, né? Então, quando a gente come alguma coisa, por isso que o que está lá nos alimentos é em unidade de energia, né? É em caloria. Porque, na verdade, o que a gente... E aí, agora ele comeu e ficou feliz de novo, com energia para conseguir movimentar aquele sisteminha ali. Como eu estava falando, então, né? O que a gente come, o que vai... como que a gente faz o nosso movimento do nosso dia a dia? A gente tira energia do alimento, quando a gente absorve esse alimento, ele vira energia química e depois energia mecânica, quando a gente faz algum movimento, né? Então, tudo isso daqui é forma de energia. Esse calor é da forma de energia, quando a gente dá comidinha para ele, olha lá, a energia dele, do alimento que se transforma em energia química para daí energia mecânica, é transferida para o movimento como energia mecânica, passa aqui para o sisteminha como energia mecânica, vem aqui através desse sistema, desse cano, né, digamos assim, como energia elétrica, e aí vai virar energia térmica aqui, ok? Entenderam o processo? Esse primeiro que eu mostrei para vocês, esse daqui da energia. O que a gente precisa ficar disso daqui? Enquanto aumenta a temperatura, enquanto varia a temperatura, não muda de fase. Enquanto muda de fase, não aumenta a temperatura, certo? Ou acontece uma coisa ou acontece outra. Não vai acontecer as duas coisas simultaneamente, ok? Tudo bem? Ok, prof. Ok. Que animados vocês estão. Muito bem. Então, calor sensível é quando só varia a temperatura, calor latente quando muda de fase. Nesse primeiro momento, enquanto a gente está falando de calorimetria, a gente vai falar do calor sensível, e aí, nas próximas aulas, quando a gente falar de mudança de fase, a gente vai falar do calor latente. Ok?
Aí a gente precisa definir uma grandeza que é chamada calor específico. O que é o calor específico? Ele está relacionado com a quantidade de calor que um objeto precisa receber para variar a temperatura em 1 grau, ok? Então, pensem comigo. Ele está dando aqui esse exemplo do chão de terra e o asfalto, né? Vocês já andaram, se a gente quiser andar de pé no chão, na areia, você consegue mais facilmente do que no asfalto. Se você colocar o teu pé no mesmo dia, na mesma hora, num chão, numa estrada de terra, e aí pegar e colocar o teu pé no asfalto, o que vai estar mais quente? Conseguiram me acompanhar? Oi? Repete, prof, por favor. Oi? Pode repetir? Ó, se você tá num dia quente, imagine que tem lá um solão bem quente, e aí você coloca o pé na terra e coloca o pé no asfalto. Onde que vai estar mais quente? Entendeu? Asfalto. O asfalto, ok? Agora vamos pensar no fogão a lenha. Você coloca uma chaleira d'água no fogão a lenha. Quando você coloca o dedo na água, você consegue colocar o dedo na água lá na chaleira no fogão a lenha. Agora, será que a gente consegue colocar o dedo no fogão a lenha, na chapa do fogão a lenha? Vai ser difícil, né? Vai estar bem mais quente. Mas por que isso acontece? A água e a chapa não estão recebendo a mesma quantidade de calor? Então, por que a chapa do fogão esquenta bem mais do que a água? Ok? Conseguiram entender o que eu quero que vocês pensem? Por que uma coisa esquenta mais que a outra, sendo que os dois estão recebendo a mesma quantidade de calor? Certo? Conseguiram acompanhar? Sim. Ok. Então, isso é por causa de uma grandeza chamada calor específico. Então, o calor específico é uma grandeza, é uma propriedade de cada material. A gente vai representar pela letra C minúscula. E ele representa a quantidade de calor por grama da substância que eu preciso fornecer para que a temperatura varie em 1 grau. Ou seja, se a gente pegar como exemplo o ferro, cada grama de ferro precisa trocar 0,114 calorias para variar a temperatura em 1 grau. Agora, a água precisa trocar 1 caloria para que a temperatura varie em 1 grau, ok? O que isso significa? Significa que a água precisa receber mais calor para variar a temperatura em 1 grau, certo? O ferro precisa receber 0,114 para variar em 1 grau, e a água precisa receber 1 para variar em 1 grau. Isso significa que vai demorar mais tempo para a água esquentar o mesmo tanto do ferro, ok? Então, por que a gente consegue colocar? Se eu colocar uma chaleira d'água no fogão a lenha e aí deixar ela ferver, você pode deixar ela ferver. Você pode deixar o mesmo tempo da chapa do fogão e a água, ok? Então, imagine a situação. Você deixa a água lá na chaleira o mesmo tempo que você acende o fogão a lenha. Por que na água eu consigo colocar o dedo e por que na chapa do fogão de ferro lá eu não consigo colocar? Porque o ferro vai esquentar muito mais do que a água. Por quê? Porque o calor específico dele é menor. Ok? Então, se o calor específico dele é menor, significa que ele precisa de menos energia, de menos caloria para conseguir variar a temperatura. Ok? Conseguiram acompanhar? Sim. Sim, ok. Vamos pensar a situação da praia, né? Vocês já foram na praia e aí de dia, né? De dia tá lá o solão fervendo lá em Balneário, todo mundo lotado na areia, com o pé na areia. A areia é quentinha e aí você vai para a água tá gelada. Por que isso acontece sendo que a areia e a água estão recebendo a mesma quantidade de calor que é do sol? Porque o calor específico da água é
Maior ou menor que a areia? Maior. Então, ele precisa receber mais energia, mais calor para que ele varie a temperatura. Ok? E aí, isso vale tanto para cima, tanto para aumentar, quanto para baixo, para diminuir. De noite acontece o inverso na praia, né? De noite, a areia fica fria e a água fica quentinha. Por que que isso acontece? Como o calor específico da água é maior, ela demora mais para esquentar, mas ela demora mais para esfriar também, ok? Então, o calor específico é uma propriedade de cada substância, então, cada substância tem o seu, alumínio, ferro, água, etc. Cada substância tem o seu, representa a quantidade de calor por grama da substância que eu preciso fornecer, que eu preciso trocar, para que ele varie a temperatura em 1 grau, ok? Isso é o calor específico. Então, a unidade do calor específico é a quantidade de calor por grama para que varie a temperatura em 1 grau. Então, a unidade é caloria por grama graus Celsius. Essa é a unidade usual que a gente vai mais usar. E no SI, se o problema pedir no SI, é joule por quilograma Kelvin, ok? Aí aqui nós temos tabelado alguns calor específico de algumas substâncias. O ferro 0,11, ouro 0,03, água 1, areia 0,2. Olha aquilo que eu falei da praia, né? A água tem um calor específico muito maior do que a areia. Então, a areia vai conseguir trocar calor, vai conseguir aumentar a temperatura e diminuir a temperatura mais facilmente, mais rapidamente do que a água, tá? Porque tem um calor específico maior a água do que a areia. Certo? Quanto menor o calor específico, olha aqui o ferro, o ouro, a prata, quanto menor o calor específico, mais fácil vai ser para variar a temperatura dessa substância, ok? Pode. Quanto maior o calor específico de uma substância, mais demora para ela variar a temperatura. Ok? Conseguiram acompanhar, entender essa definição, esse conceito de calor específico? Sim? Alguém falou sim? Ou eu escutei? Sim, prof. Sim? Ok. E aí, além do calor específico, nós temos uma grandeza que é chamada capacidade térmica. O calor específico é da substância, do ferro, do alumínio, do ouro, etc. E a capacidade térmica é do corpo, do objeto, tá? A capacidade térmica é definida como sendo a quantidade de calor pela variação de temperatura, tá? Então, matematicamente, a gente representa capacidade térmica pelo C maiúsculo. Então, se você vê um C minúsculo, eu estou falando de calor específico. Quando aparece um C maiúsculo, é capacidade térmica. A capacidade térmica é a quantidade de calor por variação de temperatura, tá? Ela é definida como sendo a quantidade de calor necessária para que o corpo varie a temperatura em uma unidade, tá? Então, aqui não vai mais ter a grama, não é por grama da substância. É a quantidade de calor que eu preciso fornecer ou retirar para que a temperatura varie em 1 grau, ok? Essa é a definição matemática de capacidade térmica. Unidade de capacidade térmica, como é calor, a quantidade de calor por variação de temperatura, então a unidade é caloria por grau Celsius. No SI, joule por Kelvin. Existe uma outra forma de definir a capacidade térmica, que é usando a massa e o calor específico do objeto. Então, a capacidade térmica do corpo vai ser igual à massa do objeto vezes o calor específico da substância que compõe esse objeto, ok? Então, Czão é a capacidade térmica, Czinho o calor específico e M é a massa do objeto. E aí, como tem essas duas definições para capacidade térmica, a gente pode igualar essas duas equações e aí a gente chega na equação fundamental da calorimetria. O que é a equação fundamental? Sempre que a gente tem uma equação fundamental, significa que é a equação que mais a gente vai usar, tá? Então, se eu pegar essa equação aqui,
que representa a capacidade térmica, e igualar com essa expressão aqui, que também é a capacidade térmica, então, isso é igual a isso, eu posso passar esse cara aqui que está dividindo para o outro lado multiplicando. E aí eu chego que a quantidade de calor é definida como sendo a massa do objeto vezes o calor específico da substância que compõe esse objeto vezes a variação de temperatura, ok? Essa variação de temperatura é temperatura final menos a temperatura inicial. Então, eu posso abrir isso daqui, né? Essa é a equação fundamental da calorimetria. É a equação que mais a gente vai usar para resolver esses problemas de calorimetria. Ok? Tudo bem até aí? Sim, prof. Então, tá. A partir dessa equação, a gente pode analisar ela, né? Então, quando eu forneço calor para a substância, o que vai acontecer? Se eu forneço calor para a substância, significa que a temperatura final vai ser maior que a temperatura inicial, né? Se eu forneço calor, a temperatura vai aumentar. E aí, nesse caso, o corpo está absorvendo calor. Se ele absorve calor, a quantidade de calor vai ser positiva, ok? Se a temperatura final é menor que a temperatura inicial, significa que ele está perdendo calor, está liberando calor. E aí, nesse caso, a quantidade de calor vai ser negativa, ok? Então, se o corpo absorve calor, essa quantidade de calor é positiva. Se o objeto perde calor, essa quantidade de calor é negativa, ok? Aí a gente tinha feito esse exemplo lá, vocês acham que eu preciso fazer ou não? Oi? Não? Acho que não, Sim? prof, já tá gravado, né? Então tá. E aí, nós falamos também sobre trocas de calor. O que é essas trocas de calor? Vamos supor que a gente tenha um sistema isolado. O que é um sistema isolado? É um sistema onde as trocas de calor vão acontecer só entre esses objetos que compõem esse sistema, tá? Então, ele dá um exemplo aqui de garrafa de suco numa caixa de isopor com gelo. O que vai acontecer quando você coloca em contato dentro de uma caixa de isopor? Garrafa de suco, a temperatura ambiente, e gelo, a temperatura bem baixa, né, do gelo. O que vai acontecer? Eles vão estar em temperaturas diferentes. Então, vai acontecer uma troca de energia, uma troca de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio, ok? Se o sistema é isolado, toda a quantidade de calor que o corpo quente liberar vai ser absorvido pelo corpo frio, ok? Então, toda a quantidade de calor liberada pela garrafa de suco vai ser absorvida pelos cubos de gelo. E o total vai ser igual a 0, ok? Tudo que um libera, o outro vai receber. E o total, se eu for somar, vai ficar igual a 0, certo? Então, a quantidade de calor absorvida, recebida é positiva, a quantidade de calor liberada é negativa. Se o sistema é isolado, como a caixa de isopor que eu falei, a quantidade de calor absorvida vai ser igual a menos a quantidade de calor liberado. Por que menos? Porque quando o calor é liberado, ele é negativo, certo? Se eu passar tudo isso para um lado só, vai ficar uma soma, né? A quantidade de calor absorvida mais a quantidade de calor liberada vai ser igual a 0. Por que isso? Porque tudo que um liberar, o outro vai absorver, não vai ficar nada sobrando, certo? O que é esse símbolo aqui, somatório? Esse símbolo é o somatório, representa se eu tiver mais de um objeto liberando calor, mais de um objeto recebendo calor, ok? Então, se eu tiver mais de um objeto liberando calor, eu somo tudo, mais de um objeto recebendo calor, eu somo tudo, e aí, independente de quantos objetos tenham essa soma, se o sistema for isolado, vai ser igual a 0, ok? Tudo que um objeto perde de calor, o outro recebe, e a soma total vai ser igual a 0. Na verdade, isso daí entra como o primeiro princípio das trocas de calor, que na verdade é um princípio de conservação de energia, né? Quando dois ou mais corpos trocam calor apenas entre si, a soma das quantidades de calor trocada pelos corpos até atingir um equilíbrio térmico é igual a 0,
Tudo que um libera, o outro absorve. Ok? E aí, nós temos um equipamento chamado calorímetro, um instrumento chamado calorímetro, que ele é usado para medir trocas de calor. Então, basicamente, ele é um recipiente de metal, revestido por um isolante, então é como se fosse um copinho de café desses que a gente toma por aí, só que dentro ele tem um recipiente de café, um recipiente de metal revestido por um recipiente, né, revestido por um material isolante que é o isopor. Aí em cima tem uma rolha e tem 2 orifícios. Um orifício é o termômetro para a gente medir a temperatura e no outro orifício tem um agitador. É tipo uma colherzinha para que a gente mexa e faça com que os objetos ali dentro entrem em equilíbrio térmico mais facilmente, mais rapidamente, tá? Então, a gente coloca objetos de temperatura diferente ali dentro daquele recipiente isolado, e aí vai haver troca de calor entre o corpo mais quente com o corpo mais frio, e a gente consegue medir, então, calor específico de um material, capacidade térmica do material, etc. Ok? Quando a gente fala em calorímetro, é interessante a gente saber o equivalente em água do calorímetro, tá? Então, digamos que um calorímetro tenha uma capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius. Esse calorímetro, que tem essa capacidade térmica, a gente diz que ele tem um equivalente em água de 10 gramas. O que isso significa? Significa que a capacidade térmica desse calorímetro é igual à capacidade térmica de 10 gramas de água, ok? Isso é só para o nosso dia a dia, assim, para ser mais fácil para quando a gente falar de calorímetro, tá? O equivalente em água, 10 gramas. Significa que aquele calorímetro tem uma capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius. Certo? Tem o mesmo comportamento térmico que 10 gramas de água. Ok? Muito bem. Eu tinha, então, para vocês, eu tenho para vocês exercícios que vai entrar como uma lista também para vocês entregar sobre essa parte, e aí isso é bem importante para que a gente possa avançar e falar sobre mudança de fase, tá? Não sei se vocês querem fazer agora ou eu começo mudança de fase já. Conseguiram acompanhar? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver, cadê o trabalho? Filha, abaixa isso daí um pouquinho. Oi? Não entendi o que falaram agora. Por enquanto, eu não tenho nenhuma dúvida. Ah, ok. Vamos fazer a lista. Eu acho que era melhor a gente pegar e fazer esses exercícios, né? E aí tirar as dúvidas, fechar tudo bonitinho, para daí a gente ir para a mudança de fase. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá? É uma lista assim como os outros, tem 10 questões para resolver, um pouco de cada coisa, e aí eu acho, né, que a gente só consegue entender realmente esses conceitos quando a gente faz exercícios, tá? Então, por isso que eu quero passar essa lista para vocês e que vocês façam essa lista para a gente ver onde que estão os buracos, né? Onde tem as dúvidas, ok? Eu vou ler ali rapidinho, então, para ver se a gente tira as dúvidas. E aí eu quero que vocês comecem a fazer. Questão 1. Um corpo com 700 gramas, ao absorver 6.000 calorias, aumenta sua temperatura em 40 graus Celsius, sem mudar de estado físico. Qual o calor específico do material que constitui esse corpo? Como é que a gente resolve problemas de física? Né? A primeira coisa, o primeiro passo é tirar os dados do problema. Então, ele fala ali, 700 gramas. O que é 700 gramas? É o quê? Massa?
Massa, isso aí. Falem comigo como se estivesse na sala lá. Massa, então, aqui é o M minúsculo, corretor abençoado. 700 gramas. Opa, 700 gramas. O que é 6.000 calorias? Maria Luísa, abaixa isso daí. Abaixa mais, ou vai para outro lugar. O que é 6.000 calorias? O que é 6.000 calorias? Nada. Calor? Isso. 6.000 calorias é a quantidade de calor que exala. Muito bem. E 40 graus Celsius aumenta a sua temperatura em 40 graus Celsius. Então, isso daqui é... Que lindo. O que é? Ai, que coisa, não vou achar o delta aqui agora. Variação da temperatura? Isso, eu tô procurando o delta aqui nos caracteres especiais, mas não tá aparecendo. Isso aí, vai ser o delta, vou escrever delta. Delta teta, que é a temperatura, variação de temperatura, igual a 40 graus Celsius. E aí ele tá perguntando o calor específico, o Czinho. Que é isso? Dessas equações que a gente viu hoje ali, o que eu posso usar para encontrar o calor específico? Tendo a massa, a variação de temperatura e a quantidade de calor. O que eu posso usar para encontrar isso dali? A equação fundamental da calorimetria. Olhem lá, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho a quantidade de calor, eu tenho a massa, tenho a variação de temperatura, consigo achar quanto que é o Czinho, ok? Tem alguma dúvida dessa questão? Conseguem resolver tranquilo? Prof, você pode aumentar um pouco o tamanho? Posso. Melhorou? Sim. Uhum. Então, tá lá, substitui 6.000 igual a massa, que é 700, vezes o C que eu quero descobrir, vezes 40. Ok? Conseguiram entender a questão? Sim. Ok. Então, questão 2. Questão 2 diz o seguinte: um bloco de metal com capacidade térmica 50 joule por Celsius a uma temperatura inicial de 100 graus Celsius é colocado dentro de um recipiente com água, com a capacidade térmica da água sendo 1.000 joules por grau Celsius, a temperatura de 20 graus Celsius. Qual a temperatura de equilíbrio do conjunto? Suponha que as trocas de calor sejam somente entre o metal e a porção d'água. Tá, então, essa questão é uma questão que vai envolver trocas de calor. Qual é o sistema, quais são os objetos que compõem o meu sistema? É o bloco de metal e a água, tá? Então, as trocas de calor vão acontecer entre o metal e a água, tá? Então, a quantidade de calor do metal mais a quantidade de calor da água tem que ser igual a
Zero. Zero. Isso aí. O que é a quantidade de calor do metal? A quantidade de calor do metal, eu vou usar, essa equação aqui que a gente usou, essa equação aqui que eu mostrei antes, né? É a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Mas aí tem um porém. Se ele falar da massa e do calor específico, você usa essa equação aqui. Agora, como ele fala de capacidade térmica, você substitui esse M vezes Czinho pelo Czão, ok? Lembram? Vocês não estão vendo toda a minha tela, né? Se eu passar para outra, vai ter que compartilhar de novo, né? Deixa eu fazer aqui, então. Que daí eu mostro lá nos slides. Ó, lembram aqui que capacidade térmica é essa definição aqui ou essa definição aqui. Então, se o problema dá a massa e o calor específico, você pode usar essa equação para a quantidade de calor. Agora, se ele dá capacidade térmica, você substitui esse M vezes C pelo Czão. Ok? Conseguiram acompanhar? Então, nesse caso ali, a quantidade de calor do metal vai ser a capacidade térmica do metal. Oi. A gente tá vendo só a tua tela do Meet, a gente não tá vendo a tua apresentação. Ué, eu achei que ele me mostrava tudo. Tá. Então, não entenderam o que eu falei, né? Porque não viram. Agora tá aparecendo? Sim. Tá. Então, o que eu falei? A capacidade térmica é definida como sendo a massa do objeto vezes o calor específico. Se você tem a massa e o calor específico, você pode usar a quantidade de calor com essa expressão aqui. Agora, se você tem a capacidade térmica, você substitui esse M vezes Czinho pelo Czão, porque é igual, tá? Então, se você tem massa e calor específico, você usa isso como quantidade de calor. Se você tem capacidade térmica, você usa isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Eu vou abrir outro. Vou bagunçar aqui e depois eu arrumo, tá? Só para eu escrever. Você usa que a quantidade de calor vai ser igual à capacidade térmica vezes a variação de temperatura, vezes o delta teta. Ai, não consigo copiar o delta teta aqui. Tá. Vezes delta teta. Que é isso daqui, né? Tem calor específico, se você tem massa e calor específico, você usa essa equação que a gente mostrou agora. Se você tem capacidade térmica, aí você substitui a massa vezes o calor específico pela capacidade térmica, ok? Então, nesse problema ali, agora estão enxergando a lista? Sim. Sim. Então, a quantidade de calor do metal vai ser a capacidade térmica do metal, porque ele dá capacidade térmica e não calor específico e massa, vezes a variação de temperatura. Delta T. Certo? Conseguiram acompanhar? E a quantidade de calor da água vai ser a capacidade térmica da água vezes a variação de temperatura delta T.
Somos 2 e iguala a 0. Ok? Conseguiram acompanhar a questão? Então, vamos fazer mais que isso daqui, né? Para ficar mais claro. Vamos entender o nome de cada coisa. Um bloco de metal com capacidade térmica de 50 joule por grau Celsius. Então, isso daqui é a capacidade térmica da água. É igual a 50 joules por Kelvin. Da água não, né? Do metal. Do metal. 50 joules por Kelvin. Ele diz que ele tem essa capacidade térmica e está numa temperatura inicial de 100 graus Celsius. Ou seja, deixa eu ver se eu consigo inserir aqui o delta. Que coisa. Não dá. Ele não abre o alfabeto grego. Tá, então, a temperatura, eu vou escrever a temperatura, acho que é mais fácil, né? Temperatura inicial do metal, tá? Temperatura inicial do metal é igual a 100 graus Celsius. O que mais que ele fornece? É colocado dentro de um recipiente com água, então a capacidade térmica da água, que é igual a 1000 joule por Kelvin. A temperatura de 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial da água vai ser igual a 20 graus Celsius. Ok? Qual é a temperatura de equilíbrio do conjunto? Então, ele quer saber a temperatura final, o delta teta. Ok? Conseguiram acompanhar e entender a questão? Dá para entender aqui com essas coisas tudo bagunçado. Melhor se fosse no quadro, né? Prof, mas aí a capacidade térmica da água aí é por graus Celsius, né? Isso, Ou graus. tem que transformar? Não, é graus Celsius. Não precisa transformar nada, não. Graus Celsius. Deu que coisa errada aqui. Aqui também, né? Aqui também é graus Celsius. Né? Que daí fica tudo em Celsius, aqui Celsius também. Isso aí. Isso aí. Ok? Conseguiram acompanhar e entender a questão? Marromeno? Ô, prof, Oi? no caso da questão ali, no caso, pega o 50 e multiplica pela temperatura do bloco? Não. Você vai descobrir. Deixa eu fazer no caderno aqui, que daí eu mostro para vocês. É melhor, né? Não dá para enxergar, não dá para entender assim, desse jeito. Ai. Eu já levei todas as minhas coisas para a escola, agora eu não tenho lápis aqui. Vou fazer de caneta mesmo. Tá. Eu vou. Ih, não tem nada. Só um pouquinho que eu vou catar um lápis ali. Daí eu resolvo e aí mostro para vocês. Resolvo a parte inicial, né? Para daí explicar para vocês melhor.
Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Uia. Eita. Acho que é melhor tirar foto, né? Dá pra ver, não, né? Eu acho melhor tirar foto. Eu Tá. sou meio cegueta. Tá. Ui, que difícil, né? Peraí que eu vou catar meu celular. Tá compartilhando a minha tela ainda não? Tá. Eita, cadê isso daqui agora? Vamos ver se ele já subiu. Ainda não. Subiu. Eita, tá ruim minha internet, né? Olha, não carregou. Credo que demora. Na hora que parar, eu volto lá. Disse que foi, mas não foi.
Então, aqui, ó, o que a gente vai usar para resolver esse problema? Troca de calor. Vai haver troca de calor entre o metal, que está a 100 graus, e a água, que está a 20 graus, certo? Então, vai acontecer uma troca de calor até que os dois atinjam a mesma temperatura. É isso que o problema quer. O problema quer qual é a temperatura final. Então, a gente vai usar isso daqui, ó. A quantidade de calor do metal mais a quantidade de calor da água é igual a zero. O que é a quantidade de calor do metal? É a capacidade térmica do metal vezes a variação de temperatura. Mas, o que é a quantidade de calor da água? A capacidade térmica da água vezes a variação de temperatura. Isso tudo igual a zero. Essa variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial do metal. E aqui a mesma coisa, temperatura final menos a inicial da água, tá? O que o problema quer é esse temperatura final aqui. Aí você substitui aqui 50 vezes temperatura final, que é o que eu quero descobrir, menos a temperatura inicial do metal, que é 100, mais capacidade térmica da água, que é 1000, né? Vezes a temperatura final, que é o que eu quero, menos a temperatura inicial da água, que é 20. E isso igual a zero. Ok? Conseguiram entender agora? Deixa eu ver se tem a outra foto ali, que eu fiz um passo a mais. Até aí, sim. Não carregou. Então, é isso aí. Tá muito lento. Tá? Aí você substitui isto e calcula isso daqui. Lembra de multiplicar com um chuveirinho aqui, né? E aí descobre quem que é o θF. Certo? Cadê vocês? Nenhuma pergunta? Tá. Então, questão 3. Podemos? Para derreter... Para derreter uma barra de material de 1 kg, é necessário aquecê-lo até a temperatura de 1000 graus Celsius. Sendo a temperatura ambiente, no momento analisado, 20 graus Celsius, o calor específico do material, 4,3 joule por quilograma graus Celsius, qual a quantidade de calor necessária para derreter a barra? Tá? Então, ele quer saber a quantidade de calor que igual a M vezes C vezes delta teta. Delta teta. Substitui ali a massa, substitui o calor específico, substitui a variação de temperatura de 20 até 1000, e aí você descobre quanto que é a quantidade de calor, ok? Para chegar naquela temperatura para derreter, certo? Isso daqui é facinha, né? Alguma pergunta? Não? Questão 4, então. O gráfico representa a temperatura em função do tempo para 500 gramas de um líquido não volátil, igual a 20 graus Celsius. Líquido não volátil é um líquido que não vai evaporar facilmente. A temperatura de aquecimento foi constante e igual a 600 calorias por minuto. Qual o calor específico desse líquido? Então, ele quer calor específico. Deixa eu trocar aqui. Ele quer o calor específico, e aí ele tem um gráfico aqui, ó, que representa a quantidade de temperatura por tempo, certo? O que está dizendo esse gráfico aqui? Ele está dizendo que a temperatura começa em 20 graus, então a temperatura inicial, e aí em 20 minutos a temperatura é de 60 graus. Ok? O problema está dizendo que a taxa de aquecimento é de 600 calorias por minuto, tá? Então, se em 1 minuto ele recebe
600 calorias, certo? Porque é isso que está dizendo aqui, ó. Se é 600 calorias por minuto, significa que a cada minuto ele recebe 600 calorias. Então, em 20 minutos, quantas calorias ele recebeu? Ok? Então, em 20 minutos é X. Faz uma regra de 3 simples ali para saber quanto que é a quantidade de calor para 20 minutos. E aí, você vai usar essa mesma equação aqui, ó. Quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Certo? Se em 1 minuto ele recebe 600 calorias, em 20 minutos ele vai receber 20 vezes 600, que dá 2 vezes 6, 12, mais 3 zeros, 12.000. Ok? Então, você vai usar quantidade de calor 12.000, a massa 500, calor específico é o que eu quero, e a variação de temperatura de 20 a 60 graus, que dá 40 graus. Então, acompanhando, está indo muito rápido. Silêncio. Estão acompanhando? Estamos, prof. Ok, muito bem. Então, lembrem que você tem que considerar a quantidade de calor aqui dos 20 minutos, tá? Não é os 600 que você vai usar aqui. Se usar só os 600, vai estar errado. Ok? Tudo bem. Questão 5. 2 objetos A e B são constituídos do mesmo material e recebem a mesma quantidade de calor. Observa-se que a variação de temperatura do objeto A é o dobro da variação de temperatura do objeto B. Podemos, então, afirmar que justifique sua resposta. Então, assinala ali qual é a correta. O calor específico do B é o dobro do A, a capacidade térmica do B é o dobro do A, a capacidade térmica de A é o dobro do B, o calor específico do A é o dobro do B, ou a capacidade térmica do B é o dobro da A. Justifique a resposta. Se não tiver justificativa, meio ponto, tá? E nessas equações aqui, nessas questões todas aqui também, mostre o cálculo, né? Se não tiver o cálculo, questão errada. Certo? Oi? A justificativa a gente escreve ou tenta montar um exemplo, um cálculo? Se você conseguir explicar falando, pode ser, mas se você conseguir explicar com cálculo, também pode ser. Tá? Tá bom. Então, tá. Tenta pensar na capacidade térmica, qual é a equação da capacidade térmica, né? E aí, observa, você tem... Se eu falar muito, eu vou dar a resposta, né? Mas você tem o mesmo material, ok? Então, se você tem o mesmo material... Deu, não falo mais nada. Ah, prof, continua falando. Se você tem o mesmo material, o que vai ser igual? Não sei. Tá? Pensem aí. Questão 6. Uma aluna, antes de ir à escola, toma leite quente em uma caneca de alumínio. A caneca possui massa igual a 200 gramas e estava inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius, quando a aluna a encheu com 300 gramas de leite, que estava inicialmente a temperatura de 70 graus Celsius. Qual a temperatura final, depois que o leite e a caneca atingirem o equilíbrio térmico? Não considere a troca de calor com o meio ambiente, dados o calor específico do leite, 0,92 caloria por grama grau Celsius, calor específico do alumínio, 0,22 calorias por grama grau Celsius. Então, essa também é uma questão de troca de calor. Vai haver uma troca de calor entre o leite e a caneca de alumínio, certo? Então, é isso que você vai usar. A quantidade de calor do alumínio, né, da caneca, mais a quantidade de calor do leite, tem que ser igual a 0. Quantidade de calor do alumínio é a massa do alumínio, nesse caso aqui ele dá a massa o calor específico, então você vai usar aquela expressão lá do que macete, né? Eu acho que eu não falei para vocês, mas essa equação aqui, estão olhando essa equação aqui? Deixa eu fazer uns Ctrl Z aqui para tirar esse troço daqui. Essa equação aqui, ela é conhecida como equação do que macete, tá? Porque que
Quimace. E temperatura geralmente é com a letra T, né? Então, quimacete. Tá? Então, a gente vai usar essa equação aqui do quimacete para resolver aquele problema, porque ele dá massa e calor específico. Então, a quantidade de calor do alumínio vai ser a massa do alumínio vezes o calor específico do alumínio vezes a variação de temperatura. Vou escrever assim, variação de temperatura do alumínio, mais a quantidade de calor do leite. Vai ser a massa do leite vezes o calor específico do leite vezes a variação de temperatura do leite. Certo? E aí, tudo isso é igual a 0. Ok? Aí, substitui massa do alumínio, calor específico do alumínio, variação de temperatura. É temperatura final menos a inicial. Temperatura final é o que eu quero, temperatura inicial é dada. Ok? Vai ficar montada parecida com aquela questão, acho que era a questão 2, né? Aquela questão que eu mostrei para vocês lá do caderninho. Ok? Só que agora é dado o calor específico e a massa dos objetos. Certo? Alguma dúvida dessa questão? Oi? Só repete a parte da variação de temperatura, que é igual a... Temperatura final menos a inicial. Tá, só para mim anotar, senão eu esqueço. Tá. É pena que eu não consigo escrever aqui, né? Porque daí ficava melhor se eu mostrasse a equação direitinho, né? Mas esse computador agora não deixa eu escrever em grego. Não deixa. Que louco. Vocês sabem, né? Eu tô tentando colocar uma caractere especial. Teta, delta, gama, etc. E aí ele abre, né, o alfabeto grego para eu colocar esses caracteres. E aí ele tá abrindo agora só o negócio árabe, só tem símbolo árabe. Que loucura. Enfim. É aquilo, deixa eu mostrar no caderninho ali, para ver se vocês entendem melhor ali, ó. Como é que é o nome? Ó, o que você vai usar ali da variação de temperatura que eu falei, é isso daqui, né? Temperatura final menos a inicial, nos dois termos, tá? Então, temperatura, aqui. Temperatura final menos a inicial do alumínio, e aqui temperatura final menos a inicial do leite. Certo? Sim. Ok. A questão 7, uma barra de ferro de massa 5 quilogramas, então ele dá massa igual a 5 quilogramas, é exposta a uma fonte de calor e tem sua temperatura aumentada de 30 para 150 graus Celsius. Então, a variação de temperatura é de 30 para 150, temperatura final 150, menos a inicial, que é 30, dá uma variação de 120 graus Celsius, certo? Sendo o calor específico do ferro 0,12 caloria por grama grau Celsius, com a quantidade de calor recebida pela barra. Então, você quer quantidade de calor, vamos usar a equação do quimacete, né? Q igual a MC delta T. Ok? Você tem a massa, tem o calor específico, e aí tem a variação de temperatura, encontra a quantidade de calor. Aí tem um porém, ó, a gente tem que tomar cuidado sempre com as unidades, né? A massa está sendo dada em quilograma, e aqui no calor específico a gente tem caloria por grama, tá? Não pode. Se você tiver uma grandeza que tenha grama, todas as grandezas têm que ter grama. Se você tiver uma grandeza que tenha graus Celsius, todas as unidades têm que ter graus Celsius, tá? Então, você tem que passar tudo isso daqui para a unidade do SI, ou passar 5 quilogramas para gramas. É mais fácil, né? Então, você usa 5.000 gramas. Ok? Acompanharam, entenderam? Sim.
Usa a equação do Quimasete, então você consegue descobrir quanto que é a quantidade de calor. Só multiplicar ali os dados. 8. Que dor nas costas. Um bloco de chumbo com 600 gramas está a uma temperatura de 20 graus Celsius. O calor específico do chumbo é 0,03 caloria por grama graus Celsius. Letra A. Qual a quantidade de calor que o bloco deve receber para que sua temperatura varie de 20 para 50 graus Celsius? Tá, então você vai usar a equação do Quimasete também. Você tem a massa, a temperatura inicial e o calor específico. E aqui você tem a temperatura inicial e a temperatura final, certo? Só substituir ali os dados e encontrar aqui quanto que é a quantidade de calor para esse caso aqui, certo? Nesse caso, deixa eu escrever, a massa é 600 gramas, o calor específico 0,03, e aí, a variação de temperatura vai ser de 20 para 50, 30 graus Celsius. Aí você usa esses dados para encontrar. Na letra B, ele quer a quantidade de calor que o bloco deve ceder para que sua temperatura varie de 20 para menos 5 graus. Tá? Então, essa é a diferença. Na letra A, a temperatura vai passar de 20 para 50. Então, a temperatura final 50 menos a inicial 20 dá uma variação de 30 graus Celsius. Na letra B, ele vai variar a temperatura de 20 para menos 5, ok? Então, a única coisa que vai mudar da letra A para a letra B vai ser a variação de temperatura, tá? Lembrem que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. E aí, cuidem os sinais, né? Inicial. Nesse caso aqui, a temperatura final é menos 5, menos a inicial, que é 20. Ok? Então, vai dar uma variação de temperatura de... Ai, que dor nas costas. Menos 25 graus Celsius. Acompanharam aqui? Eu fiz chamada, né? Show. Não. Acho que dá tempo de terminar, daí eu faço a chamada rapidinho. Questão 9. Uma xícara de 50 gramas está a 24 graus Celsius. Adiciona-se nela 250 gramas de água a 100 graus. Verifique-se que no equilíbrio térmico a temperatura é 94 graus Celsius. Admitindo que não haja troca de calor com o ambiente, determine o calor específico do material que a xícara é constituída. Dados calor específico da água, 1 caloria por grama graus Celsius. Essa questão também é de troca de calor. Vai haver troca de calor entre a xícara e a água. Então, a quantidade de calor da xícara mais a quantidade de calor da água tem que ser igual a 0. Quantidade de calor da xícara. Ele dá massa e quer calor específico. Então, você vai usar aquela equação do Quimasete lá. M da xícara, calor específico da xícara, variação de temperatura da xícara. Mais massa da água, vezes calor específico da água, vezes variação de temperatura da água. E aí, nesse caso, essa questão é diferente das outras questões lá, porque ele dá qual é a temperatura final. A temperatura final vai ser 94 graus Celsius para as duas, certo? Então, quando eu abrir aqui essa variação de temperatura, vou fazer aqui. Massa da xícara, calor específico da xícara, vezes temperatura final. Menos temperatura inicial da xícara, né? Mais massa da água, calor específico da água, vezes temperatura final
menos temperatura inicial da xícara. Não, aqui é da água. Isso tudo igual a zero. Aqui é a temperatura inicial da xícara, certo? Ó, nesse caso, ele tá dando qual é a temperatura final, e a temperatura final vai ser a mesma para os dois, porque ele vai estar em equilíbrio térmico. Então, aqui vai ser 94, aqui vai ser 94 também, ok? E aí, você tem que descobrir quanto que é o calor específico da xícara, certo? Conseguiram acompanhar a questão, entender? Sim? Então, Sim. vamos à questão 10. Um calorímetro de capacidade térmica, 40 calorias por grau Celsius. Então, eu tenho capacidade térmica do calorímetro é 40 calorias por grau Celsius. Profe, Oi? eu nunca fiz isso, mas pelo amor de Deus, segura a explicação um pouquinho pra mim no banheiro. Vou fazer chamada então, mas que coisa. Não pode esperar 5 minutos, menina. Eu já tô segurando faz 10. Vai que eu vou fazer chamada então. Falta uma questão só. Eu já tô segurando desde as 3h30. Deixa eu entrar no SIC. Hoje é 16, né? Oh, que legal. Isso. Dá para fazer chamada já. Ana Júlia, Não tá. Camila, Presente. Daniel, Presente. Jennifer, foi no banheiro, Esther, Fernanda, Presente. A Esther tá presente, a Fernanda não. tá. Flávio, Presente. Geandra, Não tá. Guilherme, Tá presente? Gustavo, Tá presente também. Isabelle Pastore, Não tá. Isabelle Canônica, Também não. Isadora Berta, Presente. Isadora Xavier, Tá presente. Kathleen, Ela pediu para avisar que não ia conseguir participar, prof. tá, ela não veio hoje. Tá, Kleber, Não tá. Laura Rigo, Presente. Laura Scopel, Não tá. não tá? Achei que tinha visto, não, acho que foi a Lívia que eu vi antes. Liohane, Tá presente. Lívia, Presente. Manuele, Presente. Maria Eduarda, Não tá. Mariana, Tá presente. Matheus Donati, Presente. Matheus Zucco, Não tá. Nicole, Não tá. Raíssa Não tá. e Thalissa. Também não. Uhum.
Então, faltou Ana Júlia, Fernanda, Giandra, Isabelle Pastor, Isabelle Canônica, Kathleen, Kleber, Laura, Escopel, Maria, Eduarda, Matheus Zuco, Nicole, Raíssa e Thalissa. Isso? Acho que é isso. E a Jennifer, que foi no banheiro. Que já tô aqui de volta. Então, ganhou falta. Mentira. Tá, então, voltando à questão 10, o calorímetro tem capacidade térmica dessa aqui, ele tem uma massa de água de 110 gramas a 90 graus Celsius. Então, a temperatura inicial da água é 90 graus Celsius, ok? Calcule a massa de alumínio, então eu quero saber quanto de alumínio eu tenho que colocar. Calcule a massa de alumínio a 20 graus, então a temperatura inicial do alumínio é de 20 graus Celsius. Para esfriar a água a 80 graus Celsius. Então, a temperatura final de tudo vai ser 80 graus Celsius. Certo? Vai ser de tudo 80 graus Celsius, porque ele vai estar em equilíbrio térmico. Aí ele dá o calor específico da água e o calor específico do alumínio. Nesse caso, quando a gente tem calorímetro, além dos objetos que estão trocando calor, nós temos que considerar a quantidade de calor do calorímetro também, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter que a quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do alumínio tem que ser igual a 0. Ok? O que é a quantidade de calor do calorímetro? Calorímetro só tem capacidade térmica. Então, a quantidade de calor do calorímetro vai ser... a capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura. Mais quantidade de calor da água. Como tem massa e calor específico da água, então é a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Mais quantidade de calor do alumínio, massa do alumínio vezes calor específico do alumínio vezes variação de temperatura do alumínio. Ok? Isso tudo igual isso tudo igual a 0, tá? Essa variação de temperatura, então, vai ser, deixa eu escrever aqui embaixo, capacidade térmica do calorímetro vezes temperatura final, que é o que o problema tá... Não, o problema está dizendo que vai ser 80, né? Então, a temperatura final menos a temperatura inicial do calorímetro. A temperatura inicial do calorímetro. Quanto que é a temperatura inicial do calorímetro? Ele está dizendo que, inicialmente, o calorímetro tem 110 gramas de água a 90 graus Celsius. Então, se a temperatura inicial da água dentro do calorímetro é 90 graus, a temperatura do calorímetro também é 90 graus. Acompanharam? A temperatura inicial do alumínio vai ser a mesma temperatura inicial da água, certo? Sim. E aí, a temperatura final é a que o problema está pedindo e falta descobrir a massa do alumínio. Ok? Conseguiram acompanhar? Não sei se ficou muito confuso. Qualquer coisa, se vocês acharem, não conseguirem resolver esses exercícios depois, a gente marca um horário de atendimento, quem sabe presencial, né? Se Deus quiser, para tirar essas dúvidas e vocês conseguirem resolver, né? Bem mais fácil se eu conseguir resolver no caderninho e mostrar para vocês. Tá, gente? Um abraço. Eu vou deixar lá no SIG, então, esses exercícios. Não sei se hoje eu consigo, mas aí, se eu colocar amanhã ou segunda-feira, eu dou o prazo a partir dali, tá?
Um abraço, bom final de semana, até a próxima aula. Espero que seja presencial já na próxima. Tchau, tchau, abraço. Tchau, prof. Vai com professora. Deus. Beijo de luz. Tchau, tchau. Tchau, prof. Até a próxima aula. Tchau, abraço.